Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você chegou pela capa desse vídeo, não se esqueça, se inscreve no meu canal e curte. E deixa um emoji. Um emoji ajuda muito. Se você não tiver nada a dizer, deixa só um emoji que já ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Eu estou passando aqui só para atualizar vocês das minhas leituras. Até o momento eu concluí dois livros curtinhos. Esse aqui, Agnes Grey, ele é um romance de formação da era vitoriana. Nesse período é colocada a família como centro desse ciclo social. É chamada, e eu acredito que todo mundo sabe, era vitoriana, porque é o período em que a rainha Vitória esteve na monarquia. Vamos fazendo uma colocação sobre esse período, sobre um fato histórico desse livro. O pai da nossa personagem, ele perdeu tudo. O pai da Agnes, ele perdeu tudo porque ele arriscou em uma navegação e acabou que naufragou. Era comum nessa época, e eu falo historicamente, não só na ficção, que as pessoas elas financiassem excursões, porque se acontecesse dessas excursões darem certo, a pessoa corria um grande risco de se tornar um novo rico. Mas, no caso do pai da nossa personagem, ele perdeu tudo, porque o navio em que ele apostou todos os seus bens naufragou. Bom, no decorrer da história, a gente vai vendo o processo do pai da Agnes definhando, porque ele agora fica com aquelas pressões psicológicas, porque ele não consegue manter um padrão de vida que antes a esposa tinha. Porque outro fato importante sobre esse livro é que a mãe da Agnes, ela era uma pessoa rica. O que acontece é que ela abriu mão de tudo por amor para casar-se com ele. E aí, quando ele apostou tudo, eles já eram casados, já tinham filhos, quando ele apostou tudo nessa excursão, nessa navegação, ele acaba ficando ainda um pouco mais pobre. Bom, a Agnes, ela tem a ideia de então trabalhar, já que ela era uma menina que sabia, porque a educação que a mãe dela deu foi uma educação da nobreza a ela, então ela sabia ler, ela dominava algumas, vou parafrasear para a nossa atualidade, algumas disciplinas. Então ela vai ser preceptora. A nossa personagem trabalha como preceptora em duas casas. Na primeira casa, ela passa por alguns processos, mas passa pouco tempo. Ela passa, salvo engano, 1 ano. Na segunda casa, ela passa mais. Eu não sei precisar agora quantos anos ela passou na segunda casa. Mas na primeira casa, ela vê como é gritante a diferença entre as classes sociais, porque lá não se podia, ela era preceptora, a que deveria educar, mas em contraponto os pais diziam que não podia repreender, que não podia corrigir, então o papel dela ficou meio em um segundo plano, que era educar, porque as crianças que ela foi ser preceptora não a tratava com respeito, porque sabia que se eles fizessem qualquer coisa, e bastava dizer ou até mentir para a mãe, que a mãe ia dar crédito às palavras deles. Bom, há um ponto nessa primeira casa em que o menino, ele é ensinado, a criança, o menino, é ensinado a tirar a vida de animais. E todo ninho de passarinho que ele pega é para arrancar a cabecinha do passarinho. O que acontece é que em um determinado dia, a Agnes, ela proíbe. E para que ele não fizesse, não torturasse os passarinhos, ela mesma mata o passarinho. E aí você já vê, são crianças mimadas, independente da época, e a mãe já se põe contra a Agnes. Enquanto a preceptora quer corrigir, os pais do outro lado vêm desfazendo o que a preceptora tenta fazer. E aí chega um ponto em que eles dizem que não há mais necessidade do trabalho da Agnes na casa, porque ela não tem pulso com as crianças. E aí, novamente, a Agnes volta para a casa dos pais. A preocupação de Agnes a voltar para a casa dos pais é porque os pais estão passando por problemas financeiros, mais uma boca para alimentar. E ela consegue, depois de um tempinho, ela tenta novamente, a mãe até questiona, você quer tentar de novo? E ela tenta novamente e ela vai para essa segunda casa. Nessa segunda casa, é diferente da primeira, mas ainda é tratada como uma pessoa, uma empregada, ela é de uma classe diferente da família. Um ponto que eu achei interessante aqui é que na sociedade vitoriana, a mulher é ensinada que ela tinha que procurar um bom casamento e tudo mais. Isso da classe média. Há pessoas da classe baixa, como era o caso da Agnes, se fosse muito inteligente, ela ia ser preceptora. Cabia a ela isso, ser preceptora, trabalhar para uma família rica. Bom,
E aí, nessa casa, eu meio que notei que mesmo as meninas sendo um pouquinho, né, deixando, um pouquinho não, elas deixavam muito a Agnes de lado, mesmo elas deixando muito a Agnes de lado, era uma coisa diferente de gostar. Porque no finalzinho, lá pro finalzinho do livro, quando ela já casa, uma das moças, ela se sente sozinha e é pra Agnes que ela vai procurar para ficar um pouquinho mais junto dela. Depois que a mãe perde o pai não conseguiu se restabelecer depois de ter perdido tanto dinheiro. E ele acaba definhando de fato. Aí o que acontece? A mãe decide então abrir uma escola e convida Agnes para agora as duas abrirem essa escola. Um ponto importante sobre Agnes, ela queria ser uma pessoa independente. E aí ela não visionava um casamento. Mas, apesar de ela não visionar um casamento, havia um presbítero e próximo dessa casa, dessa segunda casa onde ela trabalhava, que ela achava ele muito interessante. E outro atendo é que as moças da sociedade, elas gostavam de se desfazer de quem era de classe baixa e fazia meio que pouco dos homens que se apaixonavam por elas. Bom, esse presbítero parece também ter se interessado por Agnes, e aí é aquela história, aquele romance em que primeiro eles se perdem, né, porque cada um segue um rumozinho, depois eles se encontram, acaba que ele tem esse encontro com esse amor da vida dela, que acha ela muito inteligente, porque de fato ela é. Então esse foi um livro que eu finalizei, cheio de spoiler esse livro. Ó, ele é da Martin Claret, eu coloquei aqui, marquei como um livro muito bom. Ele tem, deixa eu olhar aqui para vocês, 288 páginas. Olha a diagramação dele como é, ó. É legal, é confortável. Eu indico esse livro, ele é rápido e, claro, o que eu vi nesse livro é um resultado de quem sou. Quando você lê, talvez você o veja de outro jeito, mas é um livro que eu indico. O outro livrinho curto que eu tinha até colocado no meu TBR para esse mês é O Alienista de Machado de Assis. Ele é também um livrinho curto, ó, tem... Deixa eu olhar para vocês, já que estou falando da quantidade de páginas. Tem 94 páginas, eu li pela editora Itatiaia. A diagramação é uma padronagem tipo Penguin, ó. E um adendozinho. Eu achei que nessa leitura aqui, ela foi um pouquinho mais... O português dela é um pouquinho mais rebuscado do que o Dom Casmurro. Acho que, pelo fato do Dom Casmurro ter sido escrito em 1899 e publicado em 1900, e aqui esse livro ele foi publicado em folhetim entre 1882 e 1883. E aí eu acho que, deixa eu só ver se eu não estou errado aqui, ele foi publicado entre 1881 e 1882. Esse é que eu faço um calendáriozinho, aí eu boto o nome aqui do livro, a bandeira do país, né? E aqui é o nosso do Simão Bacamarte. Bom, A Alienista foi a primeira vez que eu li. É um livro que ele faz, eu percebi que é um livro que ele olha os nossos excessos. Aí eu tava pensando, tanto livro que eu comprei, obrigada, meu Deus, que eu comprei tanto livro, mas se eu estivesse nessa cidade de Itaguaí, aqui, provavelmente o Dr. Bacamarte ia dizer, é patológico. Vai para a Casa Verde. A Casa Verde de Dr. Bacamarte é um hospício onde ele começava a analisar as pessoas e a partir dos excessos dela, ele colocava ela dentro dessas casas. O que acontece é que quase todo mundo foi para dentro da casa, inclusive a mulher do próprio Bacamarte. A casa é chamada de Casa Verde porque era um casarão muito bonito e tinha as janelas verdes. Todo o excesso que o Dr. Bacamarte viu, ele amou demais, vai para a Casa Verde. É modesto demais, vai para a Casa Verde. É feliz demais, vai para a Casa Verde. Mas a gente percebe também algumas coisinhas acontecendo aqui. Porque em um determinado ponto, a turma se uniu para ir contra o senhor Bacamarte. E aí, quando elas se unem para ir contra o senhor Bacamarte, há uma pessoa que toma a frente, e é o barbeiro da cidade. E ele toma a frente e começa a incitar as pessoas, porque não existe desse tanto de gente lá preso dentro dessa casa, não existe tanta gente doida nessa cidade. E aí eles fazem até uma analogia. Tem que derrubar essa bastilha da mente humana, que é a Casa Verde, essa prisão da mente humana, porque era assim que era visto a Casa Verde. O que acontece é que
depois que todo mundo está de acordo, e aí ele e todo mundo aceita ele como o seu enfrentante, mas quando ele consegue o poder, aí ele, por baixo do pano, se volta contra o povo e vai tentar se aliar ao inimigo, que na ocasião, o inimigo dessa cidade é o senhor Bacamarte, porque o senhor Bacamarte está prendendo as pessoas pelos excessos dela, e ele se une a ela. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro quando o senhor Bacamarte diz, é patológico, e coloca ele também lá dentro dessa casa. Aí essa história ela é cheia de coisas interessantes. Nós temos aqui a Dona Evarista, que foi escolhida para casar com Bacamarte. Ele mesmo a escolheu, não por ela ser bonita, não por ela, ele simplesmente a escolheu porque ela não era bonita, porque ela tinha saúde e tinha um tipo físico em que o filho ia nascer saudável. É claro que esse tiro acerta no pé porque Dona Evarista não consegue dar um filho a ele. Nós temos também nessa história o Crispim Soares. O Crispim Soares, ele é um bajulador. E aí eu lembrei, eu li aqui no Machado de Assis, falando desse Crispim, que ele mesmo se intitula bajulador. Ele mesmo sabe, ele percebe tudo que está acontecendo ali e ele sabe que ele é um bajulador. E aí eu me lembrei de outro personagem também do Machado de Assis, que é o José Dias, lá de Dom Casmurro. É o cara que bajula, o cara só quer bajular. E aí também o feitiço vira contra o feiticeiro, porque é o próprio Crispim, que é o ajudante do senhor Bacamarte, que ajuda a medicar a turma que está lá dentro da Casa Verde, o feitiço também vira contra o feiticeiro e o Crispim vai parar lá dentro. Um fato interessante nessa história, quando acontece tudo isso, é que o próprio Bacamarte, ele se prende na telha que ele cria. Porque depois que ele libera do... E aí ainda tem esse fato. Ele decide que vai liberar todos os doidos da cidade. Aí a turma que antes brigava, por que tanto doido preso? Não, por que tantas pessoas presas? Agora ela questiona, mas todo mundo? Vai liberar todo mundo? Não pode liberar todo mundo. Vocês entenderam? Então, prender todo mundo também não pode, mas liberar todo mundo também não deve. E aí ele libera e faz um novo experimento com novas pessoas. Aquelas pessoas que saíram da Casa Verde saem agradecendo ao senhor Bacamarte, que foi bom e não sei o que, melhorou, mas não querem de forma nenhuma retornar para lá. O Simão Bacamarte, ele ainda pede mais um ano para fazer novos experimentos. E nesse mais um ano, algumas pessoas ainda são levadas lá para dentro. Inclusive a mulher do Crispim, que o Crispim foi, e depois a mulher foi também. Depois que ele faz esse segundo experimento, que todo mundo sai da casa, todo mundo fala, agradece a ele, porque ele fez coisas boas por todo mundo, colocar as pessoas lá. Aí ele vai e diz, não, eu não fiz nada demais não, estou parafraseando, tá? Não foi nada demais, isso só foi meu trabalho. Não, mas o senhor é muito bom, não, foi muito, não sei o que, começam a elogiar, cobrir eles de elogio. E aí alguém diz, é porque o senhor é muito modesto. E isso dá uma virada de chave na cabeça do alienista, o Simão Bacamarte, e aí ele é patológico. E ele mesmo se prende na telha que ele criou para todo mundo. Ele, quando percebe que ele há uma coisa em excesso, que é a modéstia na cabeça dele, ele vai, ele mesmo, para a Casa Verde. Esse foi o nosso conto, O Alienista, que eu li agora. Eu também adorei demais O Alienista. E como eu também falei na minha TBA, eu comecei a ler novamente, eu voltei, iniciar a leitura de Napoleão, O Homem por Trás do Mito. E até aqui estou na deixa eu só dar uma conferida. Estou na página 143. Até aqui, o que é que a gente sabe sobre esse carinha? Napoleão Bonaparte não era francês, ele nasceu na Itália, só que ele nasceu um ano depois da ilha de Córcega, porque ele nasceu na ilha de Córcega, na cidade de Ajaccio, e a ilha de Córcega pertencia à Itália, e no ano que a ilha de Córcega passou a pertencer à França, ele nasceu um ano depois. Napoleão Bonaparte nasce em 1769 e a ilha de Córcega passa para domínio francês em 1768. Tanto é que Napoleão, ele fala italiano. Quando o pai de Napoleão percebe que há uma perca, ele fazia parte do exército corso, mas o exército corso perde, e a França tomando conta, então ele articula meios para ele fazer parte, então agora servir à França. Ele muda de lado, é também visto depois como um traidor, porque abre mão de defender a ilha de Córcega. Em nome disso, ele articula para conseguir um título de nobreza, para que possa colocar os filhos dele em escola melhor. Tipo, ele decidiu que Joseph, que é o irmão de Napoleão, e o Napoleão, ele decidiu que Joseph seria da igreja, do clero, faria parte do clero, e Napoleão faria parte do exército. Para isso, ele precisava de títulos de nobreza, e não se sabe como ele conseguiu um título de nobreza
de séculos anteriores, porque para ser considerado nobre tem que ter pelo menos mais de 2 séculos aí de título. O pai de Napoleão, Carlos, ele consegue esse título e é por isso que Napoleão vai estudar numa escola militar francesa. Nesse livro fica claro que ele é inteligente, ele quando começa a resolver um problema de matemática, ele só sossega quando termina. Napoleão era italiano, então antes de ir para a escola militar como o pai queria, ele teve que estudar um pouquinho francês, mas continuou com um sotaque. Quando entra na escola militar francesa, os nobres lá, porque ele era um bolsista, os nobres lá começam, os filhos de nobre começam a fazer pouco de Napoleão. Apesar de ser um menino que se destacava, era um recluso e tinha o pavio curto. Até esse ponto, eu percebo que Napoleão ele é muito família, preocupado em procurar um casamento bom para a irmã, preocupado em colocar o Joseph no consulado. Gente, eu tô misturando porque eu vou lembrando das coisas. Napoleão vai para a escola militar aos 9 anos, e desde os 9 anos até os 15, não, até os 16, quando ele retorna para casa, dos 9 aos 16, ele só teve contato uma vez com os pais. E nesse período, o pai dele falece porque ele tem um probleminha no estômago. Mas quando ele volta da escola militar, ele já volta como segundo tenente, porque lá ele fez uma prova, ele fez uma avaliação, tô parafraseando, e pessoas que passavam mais de 2 anos, estavam mais de 2 anos estudando, não conseguiram alcançar o êxito que Napoleão conseguiu em menos tempo. Então ele conseguiu essa patente de segundo tenente, mas pediu uma licença e foi cuidar da família Ajácio. Napoleão, até esse ponto, ele está igual ao pai dele, trabalhando de forma dupla. Uma hora ele está com quem está ganhando ali, apoiando na turminha Ajácio, porque ainda há uma rianzinha entre os franceses e a ilha de Córcega. E uma hora ele está do lado dos cursos e outra hora ele está do lado do governo francês. Aí, outra curiosidade, Napoleão é Napoleone Bonaparte. Napoleão só passa a ser Napoleão Bonaparte depois que casa com Josefina. E Josefina casa-se com Napoleão porque já tinha passado dos 30 anos, precisava procurar um casamento. O amante de Josefina, que é o barra superior do Napoleão, é quem indica, né, Napoleão para casar com Josefina, mas Josefina nem gostava tanto dele, até porque, segundo o livro, ele era baixo, ele era feio, ele era franzino, não tinha bons modos, então, e quando todo mundo contava uma piada, todo mundo ria e ele não processava, e ele tinha o hábito de falar coisas que não eram muito legais para a ocasião. E eu acho que, e por enquanto é isso. E aí Napoleão consegue, com as suas experiências, porque era um bom aluno, com as suas articulações, tomar Toulon, mas aí o Barras, quando faz o relatório, porque o Barras é o superior dele, não coloca o Napoleão como o responsável por tomar Toulon. O Barras fica com os créditos dessa vitória, mas quando é convidado a dar um nome para ser o seu segundo, porque Barras é o primeiro, que é o mais importante assim, na questão dos exércitos, mas quando para citar um nome sobre quem será seu segundo, ele coloca Napoleão para ser o segundo. E aí nós entramos na fase do diretório na França. E aí o Barras ele é indicado para ser o presidente, né, do diretório. Logo, Napoleão, quando o Barras vai ser o presidente do diretório, ele passa a ser o primeiro, o mais importante no exército francês. Então, aí ele que recebe a patente de general. É aí que começa a história de Napoleão Bonaparte como general francês. Para finalizar, tirar Napoleão, botar ele para aqui, eu vou finalizar meu vídeo lendo um poema, se você não gosta, desse livro que eu mostrei naquele unboxing, né, que chegou agora. É de Anne Charlotte e Anne Brontë, Poemas Escolhidos. Aqui esses poemas foi quando elas publicavam pelos nomes de Acton Bell, Curry Bell e Alice Bell. Vou ler aqui o poema Uma Reminência, é o de Acton Bell, a Anne Brontë. Sim, você partiu, e nunca mais seu sorriso ensolarado há de me alegrar, mas posso passar pelos velhos portais da igreja e pelo chão que a cobre andar. Posso ficar sobre o calçamento úmido, gelado, e pensar que logo abaixo jaz glacial, o coração mais leve que havia encontrado, e o mais doce que hei de conhecer afinal. No entanto, embora nunca mais a possa ver, ainda é consolo tê-la conhecido. E embora sua vida transitória tivesse que perecer, é doce pensar que tem existido. Pensar que um espírito quase sagrado, em uma forma de anjo tão bela, unido a um coração e ao seu igualado,
certa vez alegrou nossa orbe singela. E é isso que eu vou finalizar. Se você ficou até aqui, você é o tipo de gente que eu gosto e aquece meu coração. Um cheirinho pra vocês e até o próximo vídeo.